Bem-vindos ao podcast, o Codecast, o Mastermind da Fundação Napoleão Hill, que tem a ideia de convidar personalidades, pessoas que ajudaram essa filosofia aqui nos países da língua portuguesa e também alunos que se beneficiaram com essa ferramenta poderosa, essa filosofia poderosa que vem ajudando as pessoas a desenvolver mais um papel social, um papel empresarial, um papel empreendedor nas suas vidas e nos negócios. E eu sou o Jorge Aguiar, sou diretor dessa marca aqui na região, instruo os treinamentos Mastermind com o selo da Fundação Napoleão Hill, tem ajudado muitas pessoas com essa filosofia e além de mim, é claro, nós temos uma play de vários outros instrutores trabalhando no Brasil, Portugal, que somam, nesse projeto maravilhoso. A você que nos segue nas redes sociais, obrigado por estar aqui com a gente. Compartilhe, envie esse vídeo para alguém, mostre para mais pessoas o quanto essa filosofia pode ajudar, assim como eu tenho certeza que já te ajudou até aqui. E Napoleão Hill vem então para esse projeto e nos deixa um grande legado. Mas ele, de certa maneira, criou uma estrutura que necessitava de outras pessoas para que fizessem esse caminho, continuasse esse caminho. Este homem que eu vou apresentar daqui a pouco, daqui a uns minutos, já disse: nós somos herdeiros dessa filosofia e continuamos exatamente de onde Napoleão Hill parou. E é dele que eu falo. Jamil Albuquerque, presidente da Fundação Napoleão Hill, um amigo especial, um mentor especial, e tem como currículo aqui, se eu fosse colocar todos os itens, só as folhas de anotações que eu teria aqui não seriam possíveis, mas eu trouxe 3 aqui, detalhes importantes sobre Jamil. Ele é diretor, ele é CEO da Fundação Napoleão Hill para os países da língua portuguesa, ele traz então esse projeto para o nosso Brasil, para o nosso país, já está exportando esse projeto hoje para colônias de brasileiros nos Estados Unidos e também para a Europa, a partir de Portugal. Ele é escritor, já escreveu mais de 9 livros, e se você não sabe, mesmo com toda a limitação que nós temos cultural de não absorver livros do Brasil, já vendeu mais de 500 mil de edições de livros aqui no nosso país, e também nos deu a honra de estar num local especial que trata de negócios, cuida da percepção global, que é a ONU, nos Estados Unidos, no ECOSOC, onde falou para mais de 78 países em nome da Fundação e de tudo que ele sabe. Jamil, seja bem-vindo ao podcast do Mastermind. Jorge, é um prazer, uma honra estar aqui com você e com toda a sua audiência, que é uma audiência muito qualificada, não só de masterminds, mas de líderes, de aspirantes a líderes, de pessoas que querem se desenvolver, de empresários bem posicionados e de pessoas muito influentes. Ou seja, a tua audiência ela é um extrato da pirâmide social e empresarial muito grande. E principalmente os assuntos relevantes que você tem tratado, não só nas suas lives, como agora no podcast, onde há um ambiente, uma roda de conversa que pode se aprofundar mais os assuntos. Eu tenho gostado muito deste modelo que tenho visto dos podcasts, porque as entrevistas elas são interessantes, porque na televisão você tem um tempo definido, você tem 5 minutos, você tem 7 minutos, 8 minutos, quando você dá uma entrevista grande. O rádio, idem. Você não consegue elaborar pensamentos muito grandes. Você tem que dar um recorte de um conhecimento, de uma informação específica, de um captador de atenção. Aqui, nesse modelo, se aprofunda mais o conhecimento, o conteúdo, sai daquela superficialidade, porque hoje nós estamos, Jorge, numa situação muito interessante, onde a superficialidade tem permeado a sociedade. Então, tenho visto aqui a tua proposta de falar de Napoleão Hill, da filosofia, da causa e com profundidade. Então é por isso que eu me sinto muito orgulhoso, não só pela nossa causa, pela nossa amizade, mas pelo bate-papo filosófico que você me convidou. Que legal. E já viu, você falou uma coisa bacana, que superficialidade vem de superfície, E são pessoas que têm camadas mais finas, não têm camadas mais densas e mais profundas no saber, no conviver, no se relacionar. E eu começo assim, falar de Napoleão Hill é falar de uma camada muito profunda, muito espessa. E como é que você conheceu? A audiência que está aí com a gente, quem vai assistir agora, durante e depois, na linha do tempo, que a internet nos deu essa facilidade de deixar isso à disposição das pessoas, e esse é o intuito.
Além de entregar nas salas que nós monetizamos, nós somos um negócio, assim, também cobramos para entregar o que nós fizemos. Mas também de levar, né, no intuito de ajudar essa comunidade de líderes empreendedores a receber esse conteúdo e a ter os mindsets, aí, ter as mudanças, os estalos, né? E de ouvir homens como você, líderes como você que influenciam através de palavras. Então, como é que você conheceu a filosofia? Como é que foi? Como é que chegou o Napoleão Hill até você? O Dr. Michael Murdock, ele disse que em alguns momentos os livros nos encontram, as pessoas nos encontram, as situações nos encontram. Verdade. Ou seja, nós somos encontrados. É uma maneira poética, bonita e espiritual de ver a vida. Talvez isso tenha acontecido comigo. Mas eu tive um encontro com a obra de Napoleão Hill muito cedo na minha vida, de 13 para 14 anos. Eu sou como tantos da nossa geração, de famílias muito grandes e muito pobres. Eu morava no oeste de Santa Catarina e, dada uma situação muito trágica que aconteceu, nós fomos para o litoral. Eu tinha na época 10 para 11 anos. Morávamos na periferia, porque família grande e pobre não tinha outra alternativa, é ir para a periferia. Era de uma casa religiosa muito rígida, onde não podia jogar futebol, não podia ir na praia, não podia ver televisão, era assim, para o jovem da igreja, nada. Para quem não estava na igreja, tudo. Então era uma situação bastante assim limitada, por assim dizer. Restava a mim o prazer e o lazer de ler, ou talvez o inverso, o lazer e o prazer de ler. E eu costumava ir até uma biblioteca que tinha no bairro, uma biblioteca municipal. Biblioteca municipal de bairro tinha meia dúzia de livros, no sentido figurado. Né? Me restava aquilo, eu aprendi a ler na Bíblia, eu gostava de ler livros sem ter figurinhas, me habituei a isso. Olhei 2 livros, peguei um daqueles livros, tinha volume 1, volume 2, e era o livro de Napoleão Hill, A Lei do Triunfo. A Lei do Triunfo? É. Daquele que são... O grossão, né? Porque o original era 1280 páginas. Porque ele tinha muitas ilustrações também. Sim. No início, né? Napoleão Hill, para estruturar um conceito, ele gostava de desenhar. Ele desenhava. Então, depois que se tirou os desenhos, logicamente veio para 800 páginas. Também tinha uma questão das letras grandes. Tinha todo um conceito daquela época. Eu peguei um daqueles livros e comecei a ler. E aquele livro mudou a minha mentalidade já nas primeiras páginas. Ela produziu uma metanoia. O que é metanoia? Meta é além de você. A palavra meta quer dizer além de você. Noia vem de neurônios. Então, metanoia é quando seus neurônios vão além de você. Paranoia é quando você fica preso nos neurônios. Então, essa mudança de nível, essa mudança de mentalidade, que é essa palavra que você falou agora contemporânea, que se chama mindset, que é um sistema mudado da mente, né? O alterado, o ampliado, depende de como vai se fazer a versão ou tradução, produziu isso em mim. Eu saí com muita esperança, porque lá o livro dizia, olha, você não é pobre, você está apenas sem dinheiro momentaneamente. Essa foi a frase que te chamou a atenção? Essa foi a frase que te impactou. Uau! Porque a pobreza, ela te produz uma sensação de limitação e de escassez e uma ausência de esperança. Então esse livro passou a fazer parte da minha vida. Eu comecei a construir um planejamento. E eu fiz um planejamento em cima deste livro, de tal maneira que eu saí de uma condição muito adversa para uma condição bastante interessante ao longo da minha vida. 15 anos de idade. Começou aos 14. Pode-se dizer que começou aos 14, porque eu peguei os comportamentos, eu escrevia e ia definindo. E o que eu percebi, Jorge? Que às vezes, por exemplo, o objetivo principal bem definido, ele pode ser um objetivo principal bem definido uma determinada época da sua vida, e ele vai ampliando
Você vai ampliando. O que para mim era importante naquela época... Não é tão mais hoje, ou até ampliou. Até porque ele se chegou lá. Então, o outro aprendizado que também a experiência tem trazido a todos nós, e a mim, e nós temos difundido isso, é o 10 vezes. Até 10 vezes nós conseguimos a projetar o nosso sonho e a mente acreditar. Porque quando você tem um sonho que ele ultrapassa 10 vezes a tua realidade, ele não fica crível para a mente. Ele não fica metanoia, ele fica paranoia, ele fica preso ali. Não, mas isso fica muito longe. Vou dar um exemplo simples, pequeno, mas não simplista e nem simplório, simples porque as verdades elas são simples. Então, a pessoa tem uma bicicleta, ela diz, eu vou ter 10 bicicletas. Isso é crível para a cabeça. Mas eu vou ter 100 bicicletas. Mente fica na maionese. Não, pera. A própria mente o traz. Desanda. Mas quando ele atingir 10 e pensar 10 vezes mais, ele vai a 100. 10 vezes 10. Então, a gente vai chegando a patamar, os sonhos vão ampliando. De uma época que você ter R$50 no bolso significava algo... Né? Hoje isso, talvez ter 10 vezes ou 100 vezes isso já é possível. Já é uma realidade, já faz parte da vida, já faz parte do cotidiano. Então, vai se acrescentando. Então, eu estruturei isso e eu posso dizer que talvez tenha levado 1 ano ou mais, porque eu lembro que eu terminei o ginásio, que a gente falava na época, comecei em 2º grau e todo o meu 2º grau eu ia traçando esse planejamento. Teve muitas baixas. Mais 3 anos depois. Teve muitas baixas, muitos altos e baixos, mas isso me levou a fazer parte da fundação, de ser amigo pessoal da família de Napoleão Hill. O neto de Napoleão Hill, Dr. James Hill, hoje é alguém que eu privo da amizade, porque o livro que impactou. A máxima de que os livros mudam as pessoas. Hill traz aquela ideia assim, pobreza e riqueza são filhos do pensamento. Quando você tomou essa decisão, se inspirou lá, você imaginava que você ia sentar com o neto dele? Essa é uma pergunta interessante, porque se você disser que lá atrás isso tivesse nascido como uma ideia, seria forçar a história para caber dentro da realidade, porque isso às vezes acontece. Estava longe, né? A pessoa dá uma forçada na história para caber dentro de uma narrativa atual. Não sonhava. Mas eu me lembro de alguns lampejos. E isso é muito importante. Eu me lembro que eu estava lendo o livro e em um determinado momento ele falava de uma viagem pelo interior da Virgínia e eu me imaginei. E aquela cena ficou muito forte na minha mente. Então, eu tenho feito, há quase 20 anos eu tenho viajado para a Virgínia. Anualmente, não fui esses 2 últimos anos por causa da pandemia, porque o planeta parou, mas irei agora em outubro. E lembro de uma situação de eu estar passando entre o Kentucky, no final de Indiana, que entra no Kentucky, eu passando por um campo de milharal e tinha um campo de girassol. E ele descrevia numa das suas obras. Você passou lá onde ele imaginou. Então aquele foi um momento que eu senti que tive um encontro com aqueles lampejos do passado. E isso, Jorge, pode-se dizer que a mente produz. A mente produz. Talvez a gente consiga enxergar o futuro. Porque são possibilidades. A fé, quando Jesus Cristo falou para Tomé, aquele diálogo memorável em que Tomé chegou na mão dele e colocou o dedo e disse, agora eu creio que tu ressuscitaste. E ele disse, Tomé, acreditaste porque viste. Bem-aventurado ou grande é a pessoa que crê sem ver.
Jesus Cristo, com 20 séculos de antecedência, antecipava o que hoje nós chamamos de física quântica. A fé é enxergar o futuro, enxergar aquilo que os olhos não alcançam, como se já fosse uma realidade material. Ou seja, tudo que a mente consegue imaginar, nós conseguimos realizar. Pensamentos são coisas. Tudo que eu penso aqui, eu consigo segurar aqui. Então, talvez poderia dizer que eu imaginei. Imaginou. Né? Jamil, todos temos mestres, né? Você mentoreou muitos instrutores, vamos falar disso já. E Napoleão Hill foi mestre porque quem está na audiência, que não ouviu falar de Napoleão Hill, não sofra e não saia daqui também, porque é comum na América Latina não conhecermos tanto, né? Por mais que nós já colocamos muitos livros depois que colocamos as nossas salas, nas pessoas, nas empresas, e se vende muito Napoleão Hill no Brasil hoje. Mais Esperto que o Diabo, que é um livro que você já ouviu falar, é de Napoleão Hill, está vendendo. Terceiro ano mais vendido. Terceiro ano mais vendido, né, pela Publish News aqui no Brasil, pela pandemia e por tudo que ele traz de profundidade. Então, Napoleão Hill foi um homem que ganhou o direito de ficar com homens bem-sucedidos, não um, né? Centenas de homens bem-sucedidos para entender o conceito de sucesso. Por isso que chama-se a filosofia de sucesso. E para quem tem dificuldade de entender a palavra sucesso, é resultado, né? Resultado é uma coisa que não mente, ele fala a verdade por si só. Então ele percebia que alguns homens tinham muito resultado e outros não, o que é comum na sociedade hoje. E ele entende que é uma ciência por trás do resultado, há um movimento comportamental que faz você ter o resultado ou não. E descreve isso como uma filosofia de sucesso, que virou então livros como Quem Pensa Enriquece, que mesmo depois de todo esse tempo ainda são atuais e que ajudam pessoas no mundo inteiro. Isso virou treinamento, virou programa de desenvolvimento, no qual o Jamil, né, aqui com a marca do Mastermind, vem fazendo a regência disso. E nós, instrutores aqui, transferimos essas ideias, esses movimentos através de desenvolvimento comportamental, treinando pessoas a obter resultados. E tu vais ver aqui no podcast vários empresários que treinaram com o Mastermind e venceram limitações interpostas e hoje estão muito melhores na vida pessoal e profissional, empregado dessa filosofia. Ou seja, nós não somos mestres, nós somos uma ferramenta da mestria, né, de Napoleão Hill. Mas você teve teus mestres. Como é que foi quando você deu um voto de confiança a querer isso não mais como uma coisa para te ajudar? Porque você teve o tempo que você vou me ajudar com isso aqui. Sim. E quando que você decidiu eu quero ajudar outras pessoas? Quem você viu, além de já conhecer a filosofia, conhecer os livros, trazer para a mente a ideia, qual foi o start de começar isso? A minha carreira na docência, ela vem da docência universitária, lá de trás, desde o começo. De alguma maneira eu intuía que o caminho do ensinar me apetecia muito, né? Porque a formação dentro das igrejas protestantes, elas te levam para a docência cristã, porque o princípio cristão parte da seguinte premissa: você é discípulo de alguém e você precisa discipular alguém. Por isso que o cristianismo nunca termina. A máxima cristã é sempre tenha um mestre para segurar na mão e puxe um discípulo para você ensinar. É assim que forma-se a escada para o céu. Starway to Heaven. É assim que se vai, sobe a escada de Jacó. Então esta premissa de Jesus ensina o que aprendeu para ver se aprendeu aquilo que ensinou, já vinha dentro de mim. Então eu encontrei o livro, eu comecei a trabalhar aquilo ali, aí eu fui para a docência, e aí daqui a pouco aquilo começou a tomar corpo, a literatura, e eu fui atrás do Mastermind. Então encontrei quem trouxe o Mastermind para o Brasil, porque o Mastermind, Jorge, está no Brasil desde a década de 70. 1970 já ele chegou no Brasil na primeira 50 anos mais, isso, 50 anos. Em torno de 50 anos. Na primeira metade ali final da primeira metade da década de 70, o Dr. Ismael Schiavenato, que morava em Santos, trouxe para cá. E aí ele, inclusive, faleceu aos 90 e poucos anos.
Nessa caminhada encontrei ele e aí a gente foi trabalhando, trabalhando junto, ampliando juntos, até que em determinado momento ele disse, olha, você tem que continuar a obra de Napoleão Hill. Aí foi onde eu fui conhecer a fundação, sentar com a fundação, negociar com a fundação, porque no início dos anos 90, Jorge, ser professor universitário era uma profissão muito almejada. Havia uma ascendência social, intelectual, você era professor de faculdade, havia um certo glamour nisso. Por outro lado, eu descobri muito cedo que aquelas pessoas que estavam lá, na verdade, não estavam buscando conhecimento. Eles tinham comprado um diploma, feito o diploma em 60 parcelas, que são 5 anos, pagando mensalmente, queriam frequentar 75% das aulas, que era o mínimo, para poder receber o diploma e aí então ter uma profissão e dizer, ok, eu tenho uma formação, um diploma universitário. E aquilo parecia a garantia de que a vida ia ser feliz e bem sucedida. Ou fácil, né? E não é fácil. Ou mais fácil, pelo menos, do que aquela realidade. Era um posicionamento e ainda vale muito a pena, porque ter um posicionamento é importante. Quem é você? Agora, eram 5% que estavam interessados. E um dia eu estava dando aula, e naquela época, Jorge, as salas de aula das faculdades, estamos falando aí de 92, 93, 91, as salas de aula de uma faculdade eram 40 alunos quando era pouco. Era de 60, 50, 60 alunos por sala, eram verdadeiros auditórios, eram aulas expositivas, e eles chegavam tarde e saíam cedo. Saíam cedo, era assim, de sair meia hora, 40 minutos antes e chegar 20, 30 minutos atrasado, porque o importante para eles era a presença. Então, e não a pontualidade. Não era pontualidade. Não era isso que eles interessavam. Não era o conhecimento, não era a pontualidade, não era a disciplina. Eu disse, eu quero plateias mais comprometidas. Então, baseado nisso, é que eu acabei fazendo a migração para a educação corporativa. E aí, claro, toda aquela bagagem, todo aquele conteúdo, toda aquela estrutura de metodologia do ensino científico, da metodologia do ensino superior, aquela estrutura, eu acabei trazendo para o Mastermind. Tanto que hoje o modelo do Mastermind vem sendo replicado no mundo. Eles têm ajustado e afinado a nossa metodologia, porque nós fomos burilando, fomos estruturando, fomos esmerilhando a metodologia de Napoleão Hill. E hoje já está replicando. No planeta todo, Portugal, Miami, turmas acontecendo. Não, e vem, né, o Ives Shankar veio aqui assistir aulas nossas lá de Dubai, para implementar em Dubai, no Sri Lanka. Então nós temos hoje já estruturas. O Lafon veio buscar para implantar lá na Índia, ou seja... Essas pessoas são outros franqueados. Outros franqueados de outros países. Enxergam o teu trabalho, enxergam o nosso trabalho como fonte de inspiração. Notam que o Mastermind, da maneira que está sendo feito no Brasil, tem dado muitos resultados. É um case de sucesso. Então, através do mundo universitário, você veio parar no Mastermind. Agora, dentro da fundação, nós temos uma centena, né, de ideias, ferramentas, coisas que inspiram. E qual foi, assim, a maior dificuldade que você teve até hoje dentro da vida Jamil, dentro da vida Mastermind? Porque uma das leis de Napoleão Hill é tirar proveito do fracasso. E nós sabemos que ter resultado, ter sucesso, né, nesse aspecto você vai encontrar algumas barreiras. Você mesmo já me disse que se tu quer subir um degrau, te prepara porque você vai ser testado. Sempre. E do menino de 14 anos que saiu de Monte Carlo, que é a cidade do Jamil, Monte Carlo, Santa Catarina, de Balneário e para o mundo, são degraus que você subiu. Você teve gente que segurou para subir, teve gente que estava segurando a tua mão como mentoreado para subir contigo, mas tem os solavancos. Qual é o maior solavanco, a maior surpresa que você teve, assim, que ensinou, porque as dificuldades ensinam nessa caminhada?
Você possa contar para a audiência. Eu saí de Monte Carlo, que era uma cidade muito pequena, na época, da década de 70, era uma cidade que tinha 90 casas. Hoje já é uma cidade já muito bem estruturada, tem lá quase 8 mil habitantes, então já é um outro patamar de cidade. Eu amo Monte Carlo. E depois vim com 9 para 10 anos para Balneário Camboriú. Essa jornada, você citou a palavra fracasso, e é uma das leis do êxito, é um dos comportamentos que Napoleão Hill percebeu, que é tirar proveito do fracasso. A palavra fracasso não existe feedback da vida. Ou seja, o fracasso é um processo de aprendizagem. O fracasso é o caminho do sucesso. E nada entende mais de sucesso que o fracasso. Essa compreensão é que faz com que quando a gente caia no vale, não se assuste com ele. Hoje, logicamente, olhando para trás, a gente tem uma sensação, puxa, eu deveria ter feito dessa maneira, porque uma coisa é raciocinar e tomar decisões a priori ou a posteriori. Analisar os fatos a posteriori é muito mais fácil do que a priori, ou seja, antes deles acontecerem. A gente costuma dizer na gíria, engenheiro de obras prontas, né? O profeta do acontecido. É muito fácil, né? Sim. Técnico de futebol no final da partida. No final da partida. Agora, claro, por que alguns técnicos de futebol, como você citou, assistem o jogo da arquibancada? Porque vê os cantos. Vê os vazios. Quando você está ali, você vê o jogo acontecendo aqui. Igual quando você está lá, de cima. Você vê de cima, você vê os vazios e você vê os cantos que dá para ter a estratégia. Por isso as pontas são muito importantes no jogo de futebol. Então o fracasso me visitou muitas vezes. E eu poderia mapear muitas vezes, muitos momentos. Agora, como você ampliou a tua pergunta para a roda da vida, as maiores dificuldades foi suportar tragédias familiares, que foram muito, muito impactantes. Os desafios que aquela tragédia produziu no restante da família. Então, do ponto de vista emocional e existencial e de vida, foram esses. Do ponto de vista empresarial, como eu tentei, antes de ir para o ramo da docência, eu era do ramo da construção civil. Eu trabalhava com administrações de obras. E vem o plano Collor. Não é do teu tempo, você lembra pela história. Adolescente nessa época. Eu já estava nos negócios. Congelou dinheiro, tudo. A mudança da moeda posterior. Moeda de 100%. Então, para estruturar aquilo, eu tinha já construído um patrimônio, já era um homem de quase 30 anos, tinha um patrimônio, tive que colocar o patrimônio à venda para poder honrar e não ficar devendo um saco de cimento na cidade, porque a importância da reputação, credibilidade de cumprir o que se tem. Então aquele foi a vez que eu mais perto do fracasso eu tive, foi visitado por impacto, estávamos com as mãos amarradas. Não foi muito diferente agora aí com essa pandemia, crueldade que alguns governantes fizeram com seus estados, suas cidades e seus municípios, impedindo pessoas de trabalharem, quando há fortes indícios de que aquilo não alterou em nada a realidade pandêmica. Então foram momentos assim que foram desafiantes. Quando vai para o Mastermind, o maior desafio é formar equipes. Hoje no Mastermind nós teríamos possibilidade de quintuplicar o tamanho em 2 anos se houvessem possibilidade de formar em escala profissionais do treinamento, para a nossa metodologia. Mas nós, esse dia eu estava falando com o Walter, que é nosso associado de São Paulo. Não adianta a gente colocar lá na Folha de São Paulo, contrata-se instrutores Mastermind. Não tem pronto? Não tem no mercado. Nós temos que formar.
Então, esse é o maior desafio. E depois que você forma, você também encontra os desafios da convivência. Porque não é o chegar, é o manter. Por que o senhor Andrew fez o acordo com o Napoleão Hill que a pesquisa tinha que durar 20 anos? Porque não é o chegar, é manter-se no topo. Esse é o desafio. Quando se está aqui no voo de cruzeiro, esses dias eu vi daquela dupla Vitor e Léo, que explodiram, lembra? Com a explosão. 20 anos atrás, 15 anos atrás. Eu nem sei se é tanto tempo já. Faz uns 15 Será anos. Que faz isso, Vitor e Léo? Já. Eita, como o tempo é fugidio. Sapo caiu na lagoa, já tem mais de 10 anos já. Já. Olha isso. Enfim, mas eles explodiram, né? Eles eram uma das duplas, agora pensando bem, faz mais de 10 anos. Né? Eles eram a maior dupla do Brasil, tornaram-se gigantes e de repente acabaram no auge. Porque teve problemas com o Vitor, claro, né? Foi sério o problema que ele teve, familiar. Mas aí perguntaram para o Léo, porque eles são irmãos, o que aconteceu? Ele falou, aconteceu que quando nós estávamos no auge, a manutenção da máquina deixou todo mundo com os nervos à flor da pele, com os fios desencapados, sustentar a grandeza, sustentar a ausência de estrutura para sustentar a grandeza. Então, uma coisa é chegar, outra coisa é manter. E qualquer grande instituição tem solavancos no meio do caminho. Nós escrevemos um livro sobre os Rolling Stones, que agora faz 60 anos. Eles teve uma época que eles tiveram que fugir da Inglaterra por causa dos impostos. Sim. Tiveram que fugir. Eu agora tenho conversado muito com o Evandro Mesquita, que é o front leader da Blitz. Banda Blitz aqui do Brasil. Que é fenomenal, né? E está fazendo 40 anos. Então, conversávamos, ele Jamil, chegou uma hora na Blitz que eu tive que sair e fazer alguns trabalhos de televisão, me afastar um pouco, porque o processo dentro da Blitz era tão tenso, tão desafiante, os egos, as guerras de egos, aquela estrutura, é um desafio. Então, não, qualquer grande instituição, grande empresa, qualquer grande empreendimento, sofre grandes solavancos. Sim. Não foi diferente com a gente. Jamil, várias histórias, que você tem uma carreira, não é que nem a carreira dos Stones, né, mas você já tem uma carreira de alguns anos no Mastermind. Eles têm mais de carreira do que eu tenho de vida. Embora eu estou quase alcançando. 60 anos, né, de carreira. Eu estou com 58, então estamos próximos. E vem algumas coisas de reflexão. Você nos ensinou muito bem sobre reputação. E você falou uma coisa legal que Vitor e Léo, né, parece que é tão recente, porque eles fizeram uma boa reputação. Mesmo não estando no pódio hoje, mas o pódio que um dia foi deles nos dá lembranças ainda. E se for pegar a reputação, você já me ensinou, nós ensinamos em sala hoje três caminhos. Você tem que cuidar de uma imagem, né? Tem que entender a mensagem, né? E o significado. Três coisas. Qual é a imagem do Jamil hoje na fundação? Qual é a mensagem que você tem hoje? Para mim, e o teu significado de vida? Para mim está muito claro o que eu quero passar como ser humano, como pessoa. Jorge, eu conheci o Jim Cliff. Você já ouviu falar nesse cantor? Não, já. Já ouviu, né? É meio reggae, não é? Ele é o criador do reggae. Jim Cliff morou em Balneário Camboriú. E por coincidência... Reggae Night. Exatamente. Exatamente. Então, Jim Cliff morava no hotel na Avenida Brasil, o Marimar, exatamente em frente ao prédio que eu morava. Eu encontrei Jim Cliff, não uma ou duas. Eu encontrei várias vezes com o Juanito, que era o grande cicerone dele, e nosso amigo lá do passado. Então ele dizia o seguinte: o que me interessa, Jim Cliff dizia assim, o que me interessa é eu difundir o reggae no mundo e formar artistas reggaeanos. E quando você fala com Peter Tosh, o mesmo Bob Marley falava, o Zig Marley, ele sempre diz: o criador, o sustentador, o incentivador é Jim Cliff.
E onde você vai no mundo inteiro toca reggae, Ele é vivo ainda, tá velhão, tá com 70 e poucos anos. Ele está no Brasil? Não, ele morou 6 meses no Brasil. Ficou 6 meses morando no Brasil. E em Balneário Camboriú, daí depois ele foi morar em Salvador tempo. Morou bem. Depois ele foi morar em Salvador, morou um tempo lá, ficou junto com Gilberto Gil naquela época. E aí a minha intenção é exatamente essa. Eu sou um evangelizador da realização pessoal. E eu quero ser conhecido como alguém que formou um exército de líderes. Por isso a nossa causa. É transformar as pessoas em líderes empreendedores socialmente responsáveis. Líderes, aqueles que indicam o caminho. Empreendedor, aqueles que solucionam problemas e geram riquezas. Mas que não sejam predadores da natureza, da sociedade, do meio das pessoas, que sejam socialmente responsáveis. Porque não adianta indicar o caminho e não produzir nada. Você é um parasita da sociedade. Se essa é a imagem... E não adianta produzir também e destruir. Essa imagem é poderosa. Quem está assistindo... Mas espera aí, a Fundação trabalha método, que ajuda a fazer escala, mas também tem uma das limitações, né, que hoje no mercado tem, que é de fazer escala em processo. Uma coisa é fazer escala de processo. Fazer escala de gente é diferente. Muito. Nós não falamos de você criar escala de pessoas que lidam com coisas ou com variáveis da área comercial, por exemplo. É treinar gente que vai treinar gente. Numa área que não é conhecimento tácito, é conhecimento comportamental, que vai mexer com sentimento, com emoção. Então, a emoção do Jamil é formar gente que forme gente. E se essa é a imagem que você está deixando, muito claro, nós somos mais de 150 no Brasil hoje, e que já fez mais de 150 mil pessoas. Que mensagem tu quer deixar? Qual é a mensagem que você deixa com essa imagem? Deixar a imagem de alguém que formou outros líderes. Eu quero penetrar nas camadas profundas da sociedade brasileira, formar pessoas, porque é estratégico formar pessoas, para que essas pessoas mudem a cultura do Brasil. A cultura mexa nos líderes. Por isso essa minha descrição. Eu não, você pode perceber, você e todos nós sabemos disso, que não se produz culto ao ego, não se produz o impacto de formar um líder. Não é o Jorge, é o mastermind. Não é o Jamil, é o mastermind. Não é o Walter, é o mastermind. E é esse o teu significado, Jamil? Que daí saiu no significado. O que significa é isso. O que significa, o meu significado é deixar uma imagem positiva para que as pessoas saibam ter direção. O significado disso para mim, pessoalmente. Porque o que define a reputação, se ela é positiva ou se ela é negativa, é o significado, ou seja, qual é o sentido que aquilo tem para a existência. Então, o meu sentido, o meu significado é formar um número de pessoas que possam sustentar este país, que tem sobre ele esta profecia extraordinária de ser o farol do século XXI. Porque é o país que verdadeiramente vai conduzir o restante do planeta. Não é por acaso que o mundo inteiro está de olho em nós. Aqui. Outro dia eu ouvi uma coisa, Jamil, porque por carinho, né, por respeito, carinho, consideração, gratidão, nós chamamos você de mestre. E você nos ensinou, né, a cuidar tanto de pessoas que muitas pessoas nos chamam de mestre. Então a profecia está acontecendo. Está acontecendo. Mas eu li algo esse dia sobre o nosso líder, nosso regente, que é Jesus Cristo, que algo dizia, ele não queria ser um mestre. Ele preferia ser como um barco. Ele estava ali não para se chamar de mestre, mas que de alguma maneira ele ajudava as pessoas a atravessar. É assim que você se sente com o Mastermind? Essa imagem é uma imagem muito bonita e uma imagem que me faz muito bem, porque essa é a minha missão, esse é o meu propósito, ser um evangelizador da realização pessoal. Quando nós estamos Jesus Cristo, ele dizia qual era o cargo dele.
no templo. Era diácono. Na casa de meu pai eu sou o servidor, eu sou o servo, eu sou o diácono. Então toda pessoa que é diácono na igreja ocupa o cargo de Jesus Cristo, é o mais nobre dos cargos. Claro que a venerabilidade, claro que os outros cargos todos são importantes no templo, mas Jesus ele queria servir para poder cuidar, ilustrar e conduzir. É a imagem do pastor. O pastor não vai na frente do rebanho. Ele vai atrás. Ele vai atrás. Conduzindo. Ele vai conduzindo, vai cuidando. Esse é o caminho que o pastor deixa e que me faz, assim, me conduz muito dentro dessa estrutura. Muito tem se ouvido, né, Jamil? Novos líderes, novos negócios, de dizer que você pode ficar bem sucedido, para não dizer outra coisa, que é rico, que também dizem por aí, quando você quer ajudar pessoas. Tu já ajudou muita gente no Mastermind. Qual foi, assim, uma das histórias? Você vai contar duas. E eu quero emoção agora. Vamos dar um ritmo aqui para trazer um Jamil que quem conhece de perto conhece, né? O poder das lágrimas que ele tem. Você tem instrutores que ajudaram pessoas e tu ouviu essas histórias. E você tem pessoas que você já ajudou. Vamos trabalhar primeiro instrutores que ajudaram pessoas que te sensibilizou muito. Assim, uma história que quando você fala, eu faço parte, eu tenho esse significado no meu coração. Assim, para não citar nomes de podemos citar nomes, mas assim, quem ouvir vai sentir. Vai saber, né? Assim, de instrutores que me surpreenderam, de superação, saíram de situações muito adversas e hoje são pessoas condutoras de outras pessoas e de milhares de outras pessoas. Foi um instrutor que vinha de uma situação de periferia, de grande cidade, de barra pesada, com drogadição, jurado de morte por justiceiros, e que tinha aquele estilo junk do punk da periferia. Quando eu conhecia, era uma situação, você dizia, esse é o remanescente do Carandiru. E a gente sentar e conversar, e dizer, se você caminhar comigo 5 anos, eu te faço um instrutor. E com 4 anos fiz ele instrutor. Porque ele lambeu um saco de sal, ele mergulhou na filosofia, a filosofia penetrou dentro da sua alma, ele experimentou a transformação da autocompreensão, do autoconhecimento, da autoestima, se livrou daqueles comportamentos infantis e animalescos da escravidão do vício, e hoje é um evangelista da realização pessoal e que tem formado milhares e já tem muitos outros líderes sob seu comando. Então eu sempre me emociono quando eu falo dele, tá? E falo para ele, dentro dos nossos grupos a gente conta muito isso, né? Então ele seria o que Rio diz, porque o Rio conversou com muita gente que esteve do outro lado, né? Og Mandino ia se suicidar. Og Mandino ia se suicidar quando encontrou aquela revista jogada estava jogada no chão na praça em Nova York. Ele pegou a revista, começou a ler, era a Hills Magazine, e ele olhou e disse assim, pera, isso aqui é aqui perto, porque ele estava lendo, viu o endereço. Para quem não sabe quem nós estamos falando, o livro. Og Mandino, vejam, Og Mandino foi o homem que escreveu o livro O Maior Vendedor do Mundo, foi o homem que escreveu o livro O Maior Milagre do Mundo, foi o homem que escreveu A Universidade do Sucesso, que é aquele livro fenomenal. Este homem, Og Mandino, ele tinha caído no alcoolismo, separado da esposa, ele tinha virado mendigo e ele tinha decidido que ia tirar a própria vida. Ele ia se suicidar. Ele só estava procurando um jeito de como se suicidar.
E ele sentou desolado na praça, em Nova York, e tinha uma revista no chão. Ele pegou, começou a ler a revista falava de autoestima, a revista falava de transformação de vida. Ele olhou assim, de repente viu, porque tem o expediente, ele viu o endereço e disse, não, mas vou lá. A sede é aqui perto. Foi no prédio, foi lá. Chegou lá, falou pro porteiro, quero falar com quem edita essa revista. O porteiro não ia deixar o homem cheirando mal, fedendo, sem banho, alcoólatra, mal cuidado. E ele disse, não, eu quero falar. Mas ele insistiu tanto que o porteiro ligou lá para a sala do Napoleão Hill, tem um mendigo aqui que quer falar com o senhor. Ele disse, então manda entrar. Quando ele subiu, ele chegou e disse, olha, eu decidi que eu ia me matar. Mas eu peguei, encontrei essa revista aqui, o senhor disse que pode ajudar as pessoas, que o pensamento positivo, uma atitude mental positiva pode salvar, eu quero saber se o senhor pode me ajudar. E Hill olhou para ele e falou, sinto muito, mas eu não posso lhe ajudar. O senhor não disse que o pensamento, que o senhor ajuda as pessoas, por que não pode me ajudar? Eu não posso lhe ajudar. Mas eu tenho um amigo que pode lhe ajudar. Se você quiser conhecer este amigo, aí sim eu posso te apresentar este amigo, que ele poderá te ajudar. E o Og Mandino falou, claro que eu quero conhecer. Minha vida não tem sentido, chegou no fim. Falei, então, por favor, então vamos já lá. Pode, levanta, vem cá. Então, abriu a porta, e quando abriu a porta, assim que abriu, tinha um espelho gigante. Ele deu de cara com o espelho. Com ele mesmo. E ele disse, está aqui o meu amigo que pode te ajudar. E ele experimentou um choque tão grande, caiu no choro, a emoção lhe visitou a alma através das lágrimas, que ele chorava os borbotões. E aquilo foi um milagre da transformação interna. Tanto é, Jorge, você sabe disso, mas é importante que a gente fale para quem está vendo, que o Napoleão Hills Day foi fundado por Og Mandino e Mary Kay. O dia de Napoleão Hill nos Estados Unidos. Que é feriado no estado que Napoleão Hill nasceu, para quem não sabe. Na Virgínia. Ou seja, a transformação que essa obra produziu, e essa filosofia tem influenciado milhões e milhões e milhões de pessoas ao redor de todo o mundo. Napoleão Hill é publicado em 165 países do mundo. Então esses foram momentos assim que me marcaram. Assim como Napoleão Hill apresentou o melhor amigo ao Og Mandino, você apresentou a um dos nossos instrutores, seu melhor amigo. Ele mesmo, né? E você, um participante, alguém lá da ponta, da sala de aula, que tenha assim, estado com algum instrutor que você ouviu a história e que que vivi, porque eu estou há praticamente 30 anos. Dos teus alunos. Conta uma das histórias sem citar nome. Assim, uma das histórias que mais... Eu tive, talvez, assim, mais de 10 histórias que foram muito, mas muito profundas. Uma delas foi de um executivo de uma grande empresa nacional que fica no Noroeste Paulista, e nós temos uma das dinâmicas consistia em você dizer para alguém o quão importante essa pessoa tinha sido na sua existência. Gratidão. E aí ele escreveu uma carta para uma tia dele, e essa tia estava de cama há mais de 3 anos. Ela tinha caído numa depressão profunda que ela não fazia mais, nem as necessidades ela levantava para fazer. Tinha que colocar aqueles fraldões. E ele escreveu uma carta para essa tia. Uma semana depois a tia levantou da cama. Por quê? E aí quando ele contou em sala para nós, assim, nossa, a sala toda entrou numa comoção muito profunda, porque foi o momento em que ele foi criado por essa tia. A mãe dele, biológica, trabalhava fora e tinha uma carreira. E aí, como era um pouco comum,
Ele era um homem na época, isso faz uns 15 ou 20 anos, ele já era um homem dos seus entre 40 e 50 anos, nós estamos falando aí de quase 70 anos. Ele era muito comum a mulher trabalhar fora, a irmã trabalhar como se fosse a babá, né, a empregada ali, a tia ajudava. E numa reunião de família, ele chamou a tia de mãe. E quando ele chamou de mãe, a mãe biológica deu um tapa na boca dele, que ele caiu com a força do tapa. E a mãe quase que teve uma espécie de possessão, surtou e colocava o dedo na cara dele e dizia: você nunca mais chama ela de mãe, a tua mãe sou eu, e aquela coisa. E a tia, aquilo feriu a tia de tal maneira, porque primeiro não podia ajudar a curar, a cuidar, a salvar o bebê que era com filho para ela, né? E emociona. Emociona. E depois não poder ser chamada de mãe. E isso passaram décadas. E essa tia nunca casou, nunca teve filho. Se fechou. Bloqueou. Na sua dor, se bloqueou. E nessa carta ele chamou ela de mãe. Ou seja, você experimentar uma transformação dessa, ver um alto executivo ser curado de uma ferida emocional como essa, de frente à sala, assim, foi um dos momentos muito fortes, mas muito fortes mesmo, que a gente experimentou. Depois disso, eles diziam: verdadeiramente a minha ferida virou uma medalha, a minha cicatriz virou um charme, porque eu pude ver o quanto isso é poderoso. São experiências que marcaram a existência. Quem está assistindo, né, quando nós falamos, né, liberdade emocional, inteligência emocional, código mastermind, bloqueio emocional, essa história que o Jamil contou é mais uma, né, nas histórias que nós seres humanos visitamos em nós mesmos e que, pela força que ela teve, o impacto que ela teve, ela nos traumatiza, é um trauma de existência, né? E que por algum motivo, né, quando a pessoa tem um coração muito nobre, aquilo acaba proibindo, né, dificultando ela em alguns movimentos. E o nosso trabalho traz isso. Além de desenvolver essa área lógica, racional, além de desenvolver a área de ação da pessoa, de pegada da pessoa, nós mexemos também com as questões emocionais que fazem a pessoa se sentir com liberdade. E nós, instrutores, é óbvio que como seres humanos, né, como você agora, se toca, né, nós nos tocamos, nós nos sensibilizamos em entender, sentir essas histórias também. E ainda mais quando vemos que ela se liberta, que ela se solta. A libertação passa de ser um bloqueio por uma bela cicatriz, como disse Jamil. A cura leva o ser humano para um estágio mais potente dele mesmo. Ele vai para um próximo nível. Então foram momentos que a estrada propiciou, assim, de realização pessoal. Jamil, um jogo rápido agora aqui. Já fizemos o homem chorar, já. O Jamil também chora, gente. Se emocionou. Agora vem uma coisa, Jamil, nós temos 17 leis de Napoleão Hill com centenas de fragmentos, ideias, né, teorias, esquemas, inclusive, para pensar. Como mapas mentais. Mas 3 comportamentos, assim, 3 atitudes que Napoleão Hill desenhou como essencial. Sabe daquelas frases matadoras que você tem de sala, assim? Descreve as 3 que você mais olha, assim, com atenção. Não que não são importantes, mas sempre tem aquela que você se apega mais. Cita 3 e pontua com aquelas ênfases, aquelas frases inspiradoras que você tem. Quanto mais a gente aprofunda em Napoleão Hill, mais a gente vai enxergando pelo olhar dele, porque ele era um transcendentalista, né? Ele era discípulo de Ralph Emerson, ou seja, ele tem uma escola transcendental muito grande. Ele era um cristão convicto, protestante, presbiteriano, e tinha essa linha filosófica muito profunda. Então, quando ele listou os 17 comportamentos, que ele diz que existem alguns desses princípios que são essenciais, que é saber para onde se vai, que é saber com quem se faz alianças e
fazer mais que o combinado. Então, esses 3 princípios são princípios indutores. São verdadeiramente princípios indutores. E se tem esses, os outros são recheios dessa estrutura. Eu sei para onde eu vou, quem é que vai me segurar na mão e o quanto eu vou dar de mim para isso acontecer. Porque o impossível é aquilo que não foi tentado suficientemente. A máxima que ele dizia, o impossível é uma palavra muito grande que pessoas pequenas usam para justificar aquilo que não querem fazer. Ou seja, arruma uma desculpa em vez de focar no resultado. Então isso é muito marcante em Napoleão Hill. Outro momento muito forte da sua compreensão é que todo o fracasso guarda dentro dele a semente da solução do problema. Esta compreensão de que nós somos maiores que o problema é algo fenomenal, porque traz uma esperança para a vida extraordinária, né? É extraordinário, você consegue olhar a vida sem medo, sem limitação, a mente não fica fechada dentro de um quadrado, você olha o horizonte com muito mais esperança. E terceiro é a sua frase clássica, pensamentos são coisas. Se eu consigo pensar aqui, eu consigo segurar aqui. Um nativo lá das montanhas de Wise, ali no pé das cordilheiras dos Apalaches, nasceu uma cabana de lenhador feito de tronco atravessado, e que passava fome e que passava frio, porque aquela região é muito fria, né? É muito fria. Eu não consigo ir lá no inverno. O mais perto do inverno que eu cheguei lá foi novembro. Depois não consegui suportar ficar nem um dia. Daquelas regiões. Então, aquele frio, o frio judia quando você não tem agasalho, né? E pouca alimentação. E sair daquele local para ser conselheiro de 3 presidentes, de ser um homem que foi o mentor de Ferdinando, que fez a independência das Filipinas, foi um dos influenciadores de Mahatma Gandhi, grandes pensadores estiveram escrevendo a sua história, citando a figura de Napoleão Hill como sendo central na sua vida. Ele conseguiu colocar uma estrutura de formação de líderes e sustentação de grandes ideias, inclusive com freios morais dentro, porque a lei, a regra de ouro é um freio moral dentro do próprio sistema. Porque não é o vencer só por vencer, não é o atingir o sucesso só para atingir o sucesso, não é o sucesso a qualquer custo. Ele tem freios morais, né? Não faça o outro aquilo que você não quer que faça a si mesmo, que é uma lei mosaica, que depois tornou-se a lei cristã e que Napoleão Hill colocou como a lei. Falando uma das leis em freio, Jamil, freio moral, porque tem freio moral, mas tem pessoas que são freadas na sua própria vida, né? Você deu 3 pilares aqui, olhando para a câmera, você vai olhar e mandar 3 mensagens para quem não sabe o que é da vida. Tem gente que não sabe o que é da vida. Para quem não consegue andar com gente, porque não consegue ter alianças. E para quem não sabe se esforçar, quer fazer mais, né, da milha extra, né? Um quilômetro extra. Três apontamentos ao estilo Mastermind de uma sala, assim, sabe? Para fazer a pessoa se perceber um pouco. Olha para a câmera e manda esse recado. Tem esses 3 tipos de pessoas que estão assistindo a gente agora e querem vencer as limitações. Porque quer vencer as limitações, mas não sabe como. A primeira pergunta é, para quem não sabe o que quer, como fazer para definir. Então, já que você definiu em 3 partes, vamos definir também em 3 partes. Primeira coisa,
é dar uma olhada para aquilo que você gosta de fazer. O que você gosta de fazer? Você gosta de animais? Você gosta de música? Você gosta de marcenaria? Você gosta de matemática? Você gosta de informática? Dá uma olhada para aquilo que você tem uma inclinação. Esse é o primeiro passo. Depois, faça uma pergunta, uma pesquisa para ver se aquilo que você tem uma inclinação, que você simpatiza, você pode fazer aquilo virar dinheiro. Se aquilo vai te dar receita, se aquilo vai gerar uma renda. E terceiro, olha o mercado. O mercado onde você está consome aquilo que você gosta e que você viu que dá para fazer dinheiro e que tenha um mercado. Então, dentro dessas 3 perguntas, você consegue já extrair mais ou menos aquilo que você quer. Porque você definiu ele aproximadamente, depois você vai afinando, você vai burilando o teu objetivo principal bem definido. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é quem tem dificuldade de andar com gente. De andar com gente. Fazer alianças é andar com gente. Então, faça uma lista de 12 pessoas que você tem assim, uma certa afinidade, que você admira, que você respeita. Dessas 12 pessoas que tu vai chamar de assembleia de vozes, defina lá. Até 3 pessoas dessas 12 pode ser pessoas que já morreram. Então eles vão ser pessoas influentes pelo seu legado. Mais 3 pessoas dessas, você pode ser aquelas pessoas que te influenciam, que você admira, que são pessoas muito importantes e que você não tem acesso. Vamos lá criar uma hipótese. Você colocou lá Elon Musk, que é um homem, né, que tem feito uma grande contribuição para o mundo. Bom, ele faz parte da tua assembleia de vozes, mas a possibilidade de a gente ter contato com Elon Musk é baixíssima, não impossível, né? Porque talvez ele seja improvável, mas não impossível. Vamos colocar dessa maneira, porque o que é improvável não quer dizer que seja impossível. Mas que você vai ler o que ele diz, você vai observar o que ele faz e você vai modelar seus comportamentos. Agora, 6 pessoas dessas 12 devem ser pessoas que você possa ligar. Pode ser o Jorge, pode ser alguém da tua família e alguém que já chegou aonde você quer chegar. Alguém que possa te dar conselho. Você não pode pedir conselho para parar de beber para quem é alcoólatra. Você não pode pedir conselho para parar de fumar para quem é fumante. Você tem que pedir conselhos para pessoas que já ultrapassaram e já chegaram aonde você quer chegar. Então você começa a formar a tua assembleia de vozes, e porque as vozes que nós mais ouvimos são as vozes que nós mais falamos. As vozes que nós mais falamos se traduzem em nossos pensamentos, nossos comportamentos, e os nossos comportamentos vão escrever o nosso destino na Terra. Então, aí você começa a construir alianças. Com relação a conviver com pessoas ou lidar com pessoas que dentro da mesma pergunta você colocou, é lembrar que existem pessoas que realmente são difíceis, mas toda pessoa difícil, ela tem dentro de si mesmo conflitos bastante desafiantes. Então são conflitos pessoais, muito mais do que com as outras pessoas. Então, respeite essas pessoas que têm seus desafios. Segundo, existem pessoas que são bastante concordatas, personalidades agradáveis, são pessoas mais fáceis de lidar. Então, sempre vai ter um percentual de pessoas que naturalmente vai lidar com facilidade. E existem pessoas que são muito tímidas. Então, respeite as pessoas tímidas, porque elas também tem a sua limitação, os seus medos e as suas angústias e os seus complexos de inferioridade. Olhando essas pessoas, entenda que cada uma vai agir de determinada maneira conforme os seus valores e o seu interior. A partir disso, você começa a ficar mais fácil de lidar com essas pessoas. E a terceira, você falou, foi
Quem tem dificuldade de terminar, começa a colocar energia, colocar vontade, né? Que é a milha extra, né? Restaurar desempenho é assim. Como é que se restaura desempenho? Você pode ter dúvidas sobre o caminho, nunca sobre o objetivo final. Porque no meio do caminho é natural que se tenha quedas. É natural. Então você pode ter dúvida no meio do caminho, mas nunca tenha dúvida de onde você quer chegar. Porque aí você vai aqui, não deu, se desanima, aí fica pancada, dá aquela desanimada, cai o desempenho. Mas como é que você faz? Retoma, olha lá. Bom, mas só que por aqui não está dando. Então talvez você tenha que fazer um outro caminho. Talvez você tenha que contornar. Talvez tenha que furar a montanha. Então, o rio contorna. Às vezes se fura a montanha. Hoje já é plenamente fazer um furo na montanha. Então se faz um furo na montanha, mas jamais esmoreça da onde você quer chegar. Por isso que o mais importante passo é saber o que se quer. Mude o caminho, mas não mude o destino. Não mude o destino. Não desista final do destino. Ok. Jamil, muito bom até agora. E falamos dos comportamentos. Vamos fazer um ping-pong aqui, um bate-rebate. Uma palavra você define o que você pensa sobre o assunto para ir para o fechamento do nosso código, pode ser? Pode. Da fonte. A fonte Napoleão Hill, veio a fonte Jamil Albuquerque, que está influenciando hoje o mundo com a fundação. Citou aqui vários países que os mentores de lá vieram aqui entender o nosso método e que já formou outros instrutores, assim como Napoleão Hill. E aí vai te dar agora um bate-rebate, porque ele pensa sobre palavras como Deus. O que é Deus para você? Deus é o criador do universo, a força imanente que criou todas as coisas que nós vemos no firmamento e vemos com os nossos olhos. Deus é a inteligência suprema do universo. E a fé? A fé é a maravilha da certeza. Família? É ter para onde voltar. Pessoas? É o que nos sustenta e que faz a caminhada ficar saborosa. Porque o destino é importante, é muito importante. Mas qual é o mais importante? A jornada ou o destino final? A tendência natural é nós falarmos a jornada, mas depende das companhias da caminhada. Então, pessoas são companhias da existência que ajudam a vida a ficar mais saborosa, mais temperada. E o Mastermind? O Mastermind é um projeto de vida. É a união das mentes em torno de objetivos bem definidos. E isso é que vai fazer essa nação ser a maior nação da Terra. Uma mentalidade única, orientada para resultados, trazendo as pessoas, trazendo o humanismo, trazendo o alto desempenho, trazendo o amor, trazendo a esperança e principalmente sabendo que isso tudo é sustentado por pessoas fortes e resistentes emocionalmente. Jamil, essa é difícil. Tem uma máxima que diz que quem fala de si mesmo comete vitupério. Essa humildade, nossa, você é muito humilde, com certeza. Eu penso que é difícil falar sobre si mesmo. Agora, se eu pudesse, em vez de falar de mim, falar do meu propósito, que é a minha essência, para mim está claro. Eu sou um evangelista da realização pessoal. Muito bem, muito bem. Para fechar tudo isso, né, fechar esse bate-papo desse podcast, que é o primeiro podcast aqui do Mastermind, na região de Santa Catarina, e que vai trazer então já na próxima edição empresários, uma empresária que está chegando aí, vai contar a história dela. Uma mulher que não acreditava em si mesmo já tendo construído de onde ela veio e onde estava um grande império. Mas mesmo assim não se via como um ser humano capaz e se transformou com a fundação. Uma mensagem final assim para quem hoje nos assiste, para quem já esteve com a gente e para quem ainda vem. Para quem vai passar por nossas salas e que vai fazer uma carreira de sucesso. O que nós estamos fazendo aqui, o que você está fazendo aqui, o que o Mastermind está fazendo é plantando sementes. Napoleão Hill já nos diz, se você pode ver o fruto antes da semente brotar, você descobriu o segredo. Então nós estamos plantando aqui. E plantando os pilares de um novo amanhã. Porque o Brasil
é o país que está destinado a ser o país condutor, o farol do século XXI. Nós temos 20% do planeta. Nós somos o quinto maior planeta, o quinto maior país do planeta. Então, veja, nós temos 20% do planeta. Nós somos o quinto maior país do planeta. Nós temos o maior rio do planeta em volume d'água e em comprimento. Nós somos maior que o Rio Nilo. Com o advento do GPS, conseguimos mostrar isso. Nós temos os 3 maiores lençóis d'água do planeta, que é o lençol d'água de Alterra do Chão, que fica embaixo do rio Amazonas. Nós temos o lençol d'água do Xingu, que fica no norte do Mato Grosso e é conhecido como o oceano de água doce no subsolo da Terra. Nós temos o lençol d'água, o aquífero Guarani, que embora passe embaixo de 5 países, 75% dele fica no Brasil, inclusive passando aqui embaixo, aqui dessa região do Alto Vale Catarinense, e indo até a Argentina e Uruguai, pelo sul, lá embaixo, próximo ao litoral. E nós temos da área total do território nacional, nós temos 9% aberto com a agroindústria. Quando a gente tira a floresta amazônica lá, que são os 7 estados que têm cobertura vegetal amazônica, quando nós tiramos aquela região, nós temos apenas 30% do saldo do país, temos 30% da área ocupada pela agroindústria. Ou seja, nós podemos quase quadruplicar a produção de alimentos e de proteína animal. Ou seja, hoje nós conseguimos alimentar 1,5 bilhão de seres humanos. Nós até 2050 vamos alimentar 4,5 bilhões de seres humanos. Nós temos água, nós temos terra, nós temos sol, nós temos pessoas fortes e estamos formando líderes fortes. Mas o mais importante, Jorge, nós somos o único país da Terra que tem desenhado no céu da nossa nação o símbolo da cruz com 5 estrelas, que nós conhecemos e chamamos de Cruzeiro do Sul. O símbolo do Calvário e da redenção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está desenhado na abóboda celeste da nossa nação. Nós merecemos, Jorge, ser o maior país da Terra e precisamos preparar a nossa nação para sustentar este país que já está começando. E a aula que tivemos aqui sobre o Mastermind, sobre a ideia da filosofia, sobre Jamil. E nós vamos encerrar aqui pedindo que siga, curta, comenta, compartilha, convida pessoas para vir para esse universo. Só as ideias que tivemos aqui já são aulas, né, sobre a filosofia de sucesso, que tu vai poder aplicar, né, porque o nosso objetivo, além de vender os treinamentos, é claro, entregar conhecimento e ajudar pessoas nessa grande rede, nesse grande mastermind que é a internet hoje, que une as pessoas num objetivo importante, que é de construir uma mentalidade diferente. Nós vamos encerrar então aqui o podcast Mastermind com o Mastermind daqui até o futuro. Cada um na sua câmera, então aqui nessa aqui pode ser? Vamos lá então juntos, Mastermind daqui até o futuro. Show de bola.